Glória a Deus, Deus seja louvado. Cumprimento a todos que vai ver esse vídeo para a honra e glória do Senhor. E eu quero trazer um vídeo diferente. Muitas vezes você já ouviu falar muitas pregações, né, sobre idolatria, sobre muitas vezes aqueles que adoram imagem, aqueles que se prostram diante de uma imagem com fé, crendo que aquela imagem vai poder te ajudar, vai poder interceder por você. E eu gostaria de fazer esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para esclarecer perante a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, sobre a gente se prostrar diante de uma imagem, de acreditar que a imagem vai poder fazer alguma coisa por nós. Irmãos, e o que é muito falado hoje, de muitos anos e muitas gerações atrás, muitas vezes os evangélicos, eles acabam julgando os católicos, porque os católicos eles têm ali como referência, né, Maria Aparecida, né, que é falado aí, Maria Aparecida, e muitas vezes as pessoas julgam, né, muitas vezes de uma forma, só que julga, fala que aquilo é errado, que aquilo é idolatria, que aquilo ali Deus não se agrada, mas muitas vezes não explicam o motivo. Só um momentinho, por gentileza. Glória a Deus, continuando. E muitas vezes, muitos julgam. Acaba dizendo, olha, você está idolatrando, você está fazendo algo que isso, Deus não se agrada. De uma forma errada. Dizendo que quem idolatra a Maria Aparecida, a mãe de Jesus, vai para o inferno. Fala de uma forma errada. Bom, eu aprendi no longo desses anos, na caminhada do Senhor. Eu lá atrás, eu fazia isso. Eu pegava uma imagem, eu via minha mãe fazendo, colocava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e se prostrava, acreditando que ela ia interceder por mim. Interceder, minha mãe acreditava que ia interceder por ela também. Então isso vem de geração, isso é o quê? Uma cultura. Isso vem de quê? De uma geração, vem de uma tradição católica. Então isso vem desde lá de trás, o ensinamento que ali os padres ensinavam aos seus fiéis, os que caminhavam na Igreja Católica, que Nossa Senhora Aparecida, ela intercede por cada um de nós, ela intercede a Jesus para que Jesus nos venha nos atender. Foi isso que eu aprendi lá atrás. E no longo do tempo, quando pela misericórdia de Deus, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender as Escrituras, foi aonde a gente vai entender quem realmente é Maria, mãe de Jesus. Para que a gente possa explicar de uma forma correta, para que a gente não venha, muitas vezes, trazer um julgamento sobre a fé das pessoas, que às vezes as pessoas elas acham que aquilo é daquela forma que foi ensinada. Mas e nós, que muitas vezes dizemos que conhecemos a palavra de Deus, que estudamos a Bíblia Sagrada, conforme o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos revelando a testificação que realmente, de fato, ocorreu sobre a mãe de Jesus. Qual foi o propósito de Deus sobre a mãe de Jesus, que se chama Maria de Nazaré, uma mulher que ali nasceu numa cidadezinha de Nazaré, ali em Israel, na Galileia. Então a gente precisa conhecer um pouquinho da história de Maria, Maria, mãe de Jesus, para que a gente venha entender que a mãe de Jesus, ela tem um grande papel, ela teve uma grande missão nessa terra, para que a gente venha explicar de uma forma correta, para que as pessoas que acreditam, que têm uma reverência por ela, que têm um respeito por ela, que elas possam entender de uma forma melhor, mais clara, que o propósito de Deus sobre a vida de Maria é muito maior do que simplesmente uma imagem que muitas vezes as pessoas se prostram e acham que é só se prostrar que ela vai nos ajudar, e muitas vezes não sabe quem é a mãe de Jesus, quem é a verdadeira Maria, qual foi o papel dela, qual foi a missão dela nessa terra. E eu quero trazer para você. E já começa, eu peço para você abrir na Bíblia. Não é de mim, você tem que ler a Bíblia. É porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é ela com entendimento, que o Espírito Santo vai revelar ao meu e ao teu coração, com entendimento, com sabedoria,
E não é simplesmente, cada um pensa de um jeito. Não existe isso. Deus não pode ensinar para você de um jeito, ensinar para outro de outro jeito. Alguém está errado, alguém está equivocado, alguém está achando que aquele jeito é certo. Mas nem eu nem você é dono da razão. Nós temos que entender o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Eu gostaria de fazer esse vídeo em 3 partes. Curta, para não ficar muito grande. Eu peço que você assista, passo a passo, sobre a mãe de Jesus. Como é uma mulher guerreira, uma grande mulher escolhida por Deus para um grande propósito. Amém? E aqui no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. Livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Já vai começar falando da mãe de Jesus. Amém? Vamos estar lendo e acompanhe na sua Bíblia. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha que tremendo. Aqui é uma profecia do profeta Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, o Espírito Santo de Deus, revela a Isaías e ele profetiza para a nação de Israel que Deus enviará um anjo. O próprio Senhor enviará um anjo a uma mulher, uma virgem, uma jovem, e ela vai conceber um filho de Deus. E ele será chamado Emanuel, seja, traduzido, Deus conosco. Deus conosco. Então o que é que a gente aprende com isso? Maria, ela já era profetizada por um profeta chamado Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Antes de Maria nascer, antes dessa jovem nascer, ela já era profetizada, já era revelada ao profeta que viria uma jovem e ela ia dar luz ao Filho de Deus. Olha que tremendo. Maria, ela tem um grande propósito, qual Deus enviaria ela para ser mãe do Salvador, de Jesus Cristo de Nazaré. E por que você vai entender por que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Agora eu quero que você abra em Lucas capítulo 1, versículo 26, para nós entender um pouquinho melhor. Amém? Lucas capítulo 1, versículo de número 26. E aqui se cumpre a profecia. 700 anos antes de acontecer isso, Deus revelou ao profeta Isaías que aconteceria. Por isso que eu acredito, irmão, tudo que Deus fala, tudo que a palavra de Deus ela fala com a gente, acredite, pode passar o tempo que for, passará os céus, passará a terra, passará o ser humano, passa tudo, mas a palavra de Deus ela se cumpre. Deus ele profetizou através do profeta Isaías e aconteceu. Tudo que é falado acontece, porque isso é fato. 700 anos foi profetizado de uma jovem e aqui, 700 anos depois, o anjo vem até esta mulher. E vamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Amém? Só um minutinho. Glória a Deus. Vamos dar continuidade para a honra e glória do Senhor. Diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamado Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O nome da virgem era Maria. Olha como se cumpre a profecia de Isaías, 700 anos depois. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Oh, glória, hein? Maria não era simplesmente uma mulher qualquer. Maria era uma escolhida do Senhor. Por que ela era uma escolhida do Senhor? E vendo ela, turbou-se muito
com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Glória a Deus, que é descendente. Continuidade no 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceder um filho no seu ventre. E este, aqui fala de Isabel, que também estava grávida, que não poderia engravidar. Já já eu dou continuidade ao vídeo. Dando continuidade aqui, no 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em seu ventre, na sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Oh glória, aleluias. Até aqui, para nós entender. Aqui nós entendemos que se cumpre o que Isaías profetizou. Quando chegou depois de 700 anos depois, Deus envia uma cidade chamada Nazaré, na Galileia, a uma virgem, cujo nome chamava Maria. Maria, por isso que o nome é Maria de Nazaré, porque aonde ela morava chamava-se Nazaré. Então, Galileia, por isso que Jesus é chamado Jesus de Nazaré, ou o Galileu, porque Nazaré era uma cidade cujo estava acentuada na Galileia. Então, ou seja, da Galileia e da cidade de Nazaré. Jesus o Galileu, ou Jesus o Nazareno, ou de Nazaré, Jesus de Nazaré. Essa é uma explicação. Muitas vezes as pessoas falam: por que Jesus de Nazaré? Por que Jesus o Galileu? Porque a sua mãe era da Galileia, morava numa cidade chamada Nazaré. Irmão, é interessante isso. Olha como Deus vai na contramão do entendimento humano. Você imagina os judeus. Os judeus, eles esperavam o Messias, o Filho de Deus, de qualquer lugar de Israel, menos de Nazaré. Menos na Galileia. Por quê? A Galileia, perante a palavra de Deus, na época de Salomão, quando Salomão foi construir o templo de Jerusalém e a sua casa real, um rei chamado Irão, da cidade de Tiro, ele ajudou Salomão, ele forneceu para Salomão ouro, prata e toda a madeira e a mão de obra para ajudar Salomão. E depois Salomão, passou-se 20 anos essa construção. Depois Salomão, ele deu para esse rei chamado Irão 20 cidades na região da Galileia. E esse rei, ele foi ver essas cidades. E chegando nessa cidade, ele não gostou. Ele ficou muito triste com Salomão. E voltou até Salomão e disse: Salomão, eu te dei todo o madeiramento, eu te dei
4.000 quilos de ouro, te dei mão de obra, e você me dá essa terra sem valor, essa terra que não tem valor nenhum, essas regiões, essas cidades que não prestam para nada. Por isso que é chamado Cabu, lugar sem valor, lugar que não tem benefício nenhum. Por quê? Nazaré era uma cidade na região da Galileia, cujo não tinha valor. Era uma região pobre, que tinha muitas pessoas que eram considerados impuros, gentios, pecadores. Tanto que os judeus, quando Felipe fala para Nataniel, quando eles viram Jesus, Felipe e André vai para ver Pedro, falar que viu o Messias, acharam o Messias, e Felipe foi até Nataniel e vai falar o quê? Achamos o Messias, qual aquele que Moisés e os profetas falaram. E ele vem de Nazaré. Foi aonde Nataniel falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí testifica o porquê o rei Irão não gostou daquelas região. Porque era um lugar que não trazia nada de bom perante os olhos humanos. E foi aonde Deus escolheu essa virgem, essa mulher, essa jovem, para ser mãe do Filho de Deus. Olha só que tremendo. Muitas vezes a gente perde vamos se dizer, a riqueza do Evangelho por simplesmente não conhecer a história de Maria, de Jesus, como Deus agiu na contramão dos olhos humanos. Por isso que eu falo, muitos hoje estão cegos, principalmente os judeus, que não aceitaram Jesus, porque acharam que Jesus não poderia vir de uma região pobre, uma região como a Galileia, como Nazaré, nascer de uma virgem pobre, uma mulher que não tinha uma descendência ali, cujo famoso, um título ali de alto padrão, como os judeus esperavam, que achavam que o Filho de Deus ia vir numa carruagem de ouro, que ia vir nascer em um palácio. E aonde Jesus nasceu? Em uma manjedoura, cercado de animaizinhos. Maria não teve o melhor hospital para ganhar o Filho de Deus, nasceu ali, em uma manjedoura. Um parto, imagina, não tinham nem os melhores médicos, mas o melhor médico foi o Espírito Santo, eu creio. Então é tremendo, quando a gente conhece a história de Maria, a gente começa a enxergar com outros olhos. Mas a Maria, mãe de Jesus, a Maria escolhida por Deus para um propósito, ela foi agraciada, ela foi escolhida por Deus. E aonde ela foi escolhida? Numa cidade pobre, uma cidade cujo os judeus julgavam, não receberam o Filho de Deus. Por quê? Porque julgavam, faziam acepção de pessoas, nunca eles iam acreditar que o Messias viria de uma mulher pobre, de uma cidadezinha humilde, desprezada, um lugar desprezível. Mas é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer a história de Maria, para a gente entender o propósito de Deus sobre a vida desta mulher, que foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, a Bíblia fala que o anjo veio até ela, e escolhe ela, e ali ela diz com todas as letras, que se cumpra a palavra do Senhor sobre a minha vida, porque eu sou uma serva do Senhor. Aí está a diferença. A diferença que Deus, olhando para as mulheres, Deus viu uma que realmente era uma mulher especial, independente do lugar que ela morava. Por isso que não adianta, tem pessoas que julgam por classe social, por aparência, por achar que esse profeta aí é pobre, não tem nem ministério, não faz nem parte de um ministério, não tem nem teologia, não tem esses ensinamentos aí profundos em faculdades, não é bacharel. Irmão, Jesus é o maior exemplo para nós. Maria é o maior exemplo que Deus ele age do jeito que ele quer, e ele age nos humildes. Deus escolhe os humildes para confundir os orgulhosos, os soberbos, que acham que é melhor do que o outro. É isso que nós aprendemos com a história de Maria. Foi uma mulher escolhida por Deus
mesmo morando numa cidadezinha humilde e pobre, ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eita, é tremendo. O Filho, você vai conceber o Filho do Altíssimo, o Salvador do mundo. Irmão, imagina a alegria daquela mulher. E aqui está relatando a alegria dela. A Bíblia vai dizer o cântico de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 46. Olha que tremenda, a alegria de Maria. Quando ela visita Isabel, a sua prima, ela vai falar ali. Isabel, ela vê e ela reconhece que Maria ia dar luz ao Salvador. Ela diz: ei, você vai ser a mãe do Senhor, do Salvador. Bem-aventurada é tu entre as mulheres. Tu foi escolhida. Deus escolheu uma mulher, uma jovem de uma cidadezinha humilde chamada Nazaré, cujos judeus julgavam por ser um lugar simples e pobre. Por isso que os judeus não acreditaram. Já começa por aí. Mas o trabalhar de Deus é diferente. Em nome de Jesus. Vou fazer o próximo vídeo para não ficar muito grande. Para a honra e glória do Senhor. Eu creio que tá chamando a sua atenção, você que vai assistir esse vídeo, sobre a história de Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria de Nazaré. Maria da Galileia. A verdadeira mãe de Jesus. A história dela é linda. É maravilhoso. E eu quero que você conheça quem realmente era Maria. Em nome de Jesus. Vou para o próximo vídeo. Continue assistindo para a honra e glória do Senhor.